Qual o seu norte? Qual o seu norte? Quem já se perdeu? Tem gente que não tem noção, né? Você sai da esquina da tua casa e se perde. Tem gente que realmente não tem noção nenhuma, não tem bússola dentro de si. A bússola é um aparelho que serve para você não se perder. Ela sempre está apontando para... Glória a Deus, hein? Se alguém falasse o sul aqui, ia ser horrível. A bússola sempre está apontando para o norte. Então você pega uma bússola, seja aonde você estiver, a bússola vai estar apontando para o norte. Mas às vezes a gente é teimoso, não é verdade? Pergunta a pessoa que está falando, você é teimoso ou não é? Aí a bússola está lá apontando para o norte, você vai para onde? Para onde você vai? Elefante branco na África, tem aonde? Aonde que tem? Eu costumo dizer que quando você não percebe que existe uma guerra e você precisa ter uma direção, porque em vez de você encontrar com os seus irmãos guerreiros, você está fazendo exatamente o oposto. Você está indo para o território inimigo. Aí quando você chega lá, estou no lugar errado, mas ali, amigo, já foi massacrado. Saiu do seu lugar, saiu de pessoas que poderiam estar te ajudando, e você foi diretamente para o território do... Não, pastora, eu ando com uma bússola dentro de mim, eu tenho um norte dentro de mim, eu sei para onde eu estou indo, mas na hora que Deus te chama, onde você está? Quando finalmente você decide, eu quero seguir Deus. Quem já decidiu isso? Eu quero seguir Deus de manhã, de tarde, de noite. Quero comer brigadeiro também, só de noite. Então eu quero seguir Deus, eu quero seguir Deus. Quer seguir Deus? Eu quero seguir Deus. Mas aí chega uma hora que você precisa olhar sua bússola e ir na direção do norte. Mas espera aí, a direção do norte está indo exatamente o oposto da onde você está indo. Você está indo para um lado e o magma, aquele magma terrível da terra, está apontando para o outro lado. E detalhe, se você tiver um facão, sabia que tem facão? Se você tiver algum metal, aquilo influencia a sua bússola. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você sabia disso? Você sabia que bússola sofre influência? Sofre. Por isso você não pode estar perto de nenhum tipo de metal forte, porque vai influenciar a... Isso aqui é uma pastora que entende. Mas a verdade é que se você está indo para um lado e Deus está comandando você para o outro, eu pergunto a você, de que adianta você ter uma bússola? Deus ensina a gente a falar com Ele. Deus coloca profetas do seu lado, Deus coloca irmãos do seu lado, Deus te dá uma igreja, Deus faz tudo, prepara, está tudo preparado, vai, faz, está na frente do gol, chuta, chuta, chuta. Que Maracanã lindo, a bola, eu conheço aquele ali, mas você tem que chutar na bola, mas espera aí, mas também olhar a natureza, o céu e o Maracanã também é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus.
Então a vontade de Deus passou a ser um ato discricionário. Pastor, o que é isso? Pergunta a pessoa, então, o que é ato discricionário? Tem umas palavrinhas esquisitas. Ato discricionário é quando você tem a decisão e a prerrogativa, aí também não dá para ficar traduzindo tudo, né? A prerrogativa de seguir a sua própria vontade, oriunda da decisão interna, ok? Quando você tem um ato direcionado a obter algo ilícito, isso é dolo. Mas eu não estou falando de dolo, eu estou falando da sua decisão. A bússola está norteando você para um lado, a bússola está dizendo você para ir para um lado, a bússola de Deus está dizendo você para um lado, e você vai para... Você vai para o oposto. Aí eu pergunto para você, do que adianta você ter uma bússola? O que adiantou Deus passar tanto tempo colocando o magma para você ter certeza que no momento que você tiver uma bússola, você tá bagunçado, tá confuso, vai lá e abre a bússola. Dá uma chance para Deus falar com você. E aí Deus vai falar com você, e aí Deus vai mostrar para você que a direção é o... E aí você é capaz de ter humildade e falar, realmente eu estou indo para o lado errado. O que eu faço? Eu vou para a direção de Deus. É confuso. Ai, não sei, estou confusa. Ai. É muito engraçado quando vou pastorear alguém. O pessoal quer saber qual é a vontade de Deus, aí sabe que eu não vou falar, que eu vou treinar a pessoa a ouvir de Deus. Aí quer pescar de mim. Aí fala, ai, pastora, não sei, me dá um norte aí, pelo menos para saber um fio da meada. Aí eu fico olhando para a cara da pessoa aí. Eu deixo o piti acabar e falo, então, quais são os sinais que Deus está te dando? Porque afinal de contas, se eu entrar e começar a falar todas as vezes que você sabe que você deveria estar lá quando você está aqui, aí eu chego para você e falo, o que você está fazendo aqui? 3 dias depois ligo eu, o que você está fazendo aqui que você não está lá? 4 dias depois, o que você está fazendo aqui que você não está lá? O que você está fazendo aqui que você não está lá? Na 5ª vez você não atende mais no telefone. Não é verdade? Porque eu vou ser a opressora. Pergunta a pessoa que está falando, sabe o que é uma pessoa opressora? Você sabe o que é opressão? É uma pessoa na tua cabeça dizendo, está errada. Vai para o centro da vontade de Deus. Não dá foco nas minhas caras. Tenho 50 anos, menos. Então, quando você pressupõe, e isso é uma coisa que você precisa entender. Quanto mais maturidade de enxergar a bússola de Deus você tiver, mais você souber, ali é a vontade de Deus, você pode usar a sua força para dizer, eu não vou, não vai, não pode? Ih, peraí, cheguei agora, não me pergunta, peraí, não tem nada com isso não, foram eles que não fizeram a vontade de Deus. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, foram eles? Foi o de azul ou foi o de preto? Quem está errado? Quem é o culpado? Excelência, protesto. Quem está errado? Coitado, tu tá de blusa azul, amor. Mas também, né, cara? Espírito Santo, né? Vou fingir que eu não estou te vendo. E aí,
O processo de Deus na sua vida é ensinar você a fazer um caminho. Mas você... Quem eu, pastor? É você mesmo. Você decide comer italiano quando Deus está te chamando para comer japonês. Quem que engorda mais? Os dois. Se comer peixe cru, talvez não engorde. Botou o molho shoyu, aliás, abriu a boca, você está engordando. Entendeu como é que funciona? Abriu a boca, engorda. Então, boca fechada. E aí, Deus ensina você a bússola. Toma a bússola. Se norteia pela bússola. Quais são os sinais que eu estou te dando? Ah, Deus, se você me desse verdadeiros amigos. Se você me desse pessoas que eu pudesse confiar. Plim. Deus te dá. Ah, Deus, se você me desse um lugar que eu pudesse servir de todo o meu coração, isso me desse alegria. Plim. Deus te dá. E de repente, não mais que de repente, eis que eu vejo você indo para onde? Para o centro da vontade de Deus? Não, para o oposto. Então eu pergunto a você, a facilidade que Deus está dando para a sua vida te ajuda a ir para a vontade de Deus? De onde se conclui que quanto mais guerra, quanto mais você luta, mais você dá valor àquilo que você conquista. Eu quero dizer isso é algo que eu percebi ao longo de tantos anos pastoreando as pessoas, é que quanto mais facilidade, mais as pessoas não dão valor àquilo. Sabia disso? As pessoas não dão valor às coisas que são fáceis. Porque Deus, às vezes, para acalmar o nosso coração, para curar as nossas feridas, Ele faz as coisas fáceis. Aí a gente fica mimado. Faço quando eu quero. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você é mimado? O que é mimado? Eu vou dizer que é mimado, que eu tenho um monte de filho, eu posso dizer, filho número 1, 2, 3 e 4, e todos os meus filhos têm a fase do mimo. Estão aí, né? Um deles está aí, né? Coitadinho, não vou falar nada, senão ele fica chateado. Mas tem uma fase entre 7 e 8 anos, esse tem 10, mas tem uma fase de 7 e 8 anos que fala assim, mãe, eu quero. São déspotas, principalmente em supermercados. Sabe que você morre de vergonha de escândalo? Mãe! Aí você cala a boca, fica quieto, me mata de vergonha. E aí você fica olhando para a criança, meu Deus, eu tenho que ter controle sobre a minha casa. Mãe! Não pode bater, né? Porque senão vai preso. Palmada. Aí você tenta fingir que não conhece, não funciona. E parece que eles percebem, eles têm um intuito persone dentro deles, eles nascem com chip de manipulação, assim. E aí eles veem que a gente está desesperado, aí que eles... Toma! Aí você vai lá e faz. Você fez bem para ele? Ah, não? Então não é bom criança mimada receber aquilo que ela está fazendo pitizinho? Parabéns! Olha, brilhante! Quanto menos você faz para o menino mimado, melhor para ele, amém? Porque ele aprende a quê? Pergunta a pessoa que está de azul, ele aprende a quê? Mas eu estava falando de bússola, e eu estava falando de direção de Deus, e eu estava dizendo para você que às vezes, não é uma questão de você não saber a direção de Deus, a questão é de você ter humildade para segui-la. Vamos abrir a Bíblia.
Salmos 143, 10. Salmos, você abre a Bíblia, se não for comentada, no meio, sempre você vai se deparar com Salmos. Se você não se deparar, fugiu, não é a Bíblia, é livro de receita. Salmos 143, 10, que diz: ensina-me a fazer, me ajude, ensine-me a fazer. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque olha só, até para fazer a vontade de Deus, a gente precisa aprender. Porque a nossa natureza às vezes é de quê? Fazer a nossa vontade. Que descoberta! Olha, a verdade é que a gente está sempre querendo fazer a nossa própria. E o que é a nossa própria vontade? Diz para mim o que é a sua própria vontade. É tudo aquilo que não é vontade de... Mas você sabe? Você sabe que o que você está fazendo não é a vontade de Deus? Sabe. Ah, você não sabe. Você não aprendeu? Você não tem uma bússola? Eu? Bússola? Que bússola? Eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui, íntimo, né? Íntimos. Aí acontece que eu estava grávida. Eu tinha tido bebê. Acho que tinha uma semana, uma coisa assim, estava com o bebê recém-nascido. Não podia ir numa festa, um jantar beneficente, que a gente estava no Botafogo Futebol Clube, com muita gente convidada, era uma festa enorme. E aí, de repente, eu cheguei por missionária e liguei para ela, então, vê lá como é que está o som. Porque eu era assim, né? Aquela pessoa que não larga o osso. Eu não largo o osso, eu sou extremamente detalhista. Vê lá se o som está tudo certo e tal. Aí a pessoa, como é que é, pastora? Não, o som do show, a gente vai fazer o louvor. Show? Louvor? Que louvor? Nesse momento eu vi que era melhor pegar o meu bebê recém-nascido e ir para lá. Assim a gente sabe o que é uma bússola. Entende? Então o processo da nossa vida precisa permear a vontade de Deus e procurar fazer a vontade de Deus, porque quanto mais você fica longe da vontade de Deus, mais você fica confuso. Não é confúcio, é confuso. Por que você fica confuso? Porque você fica teimoso. Quem conhece uma pessoa teimosa? Pessoa teimosa fica assim. Você fala e a pessoa não. Fala e a pessoa não. Aí o que você faz? Pega um martelo. Não, porque aí a violência é necessária. É verdade isso? Você já recebeu uma martelada na cabeça? A violência é necessária? Às vezes, não vou. Pelo amor de Deus, isso é uma igreja. Deus não escute ela. Lá vem o piano. Ok. Não. Nós precisamos deixar que Deus trabalhe na vida daquela pessoa. Deus vai trabalhar na sua vida. Você tem a bússola. Deus levantou pessoas na sua vida. Deus colocou para você o entendimento de onde é a direção de Deus. Você decidiu seguir a sua própria vontade. A bússola estava apontando para lá. E você é cada vez mais distante do lar e foi para cá. Quanto mais você vem para cá, mais você vai ficando sem a visão do norte. Vai ficando confuso. Onde está mesmo o norte? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, onde está o norte mesmo? Para onde? Gente, eu vou perguntar de novo. Pessoal do norte, a bússola está apontando para o norte. O norte é para... Onomatopeticamente falando, eu gostaria que não acontecesse um pleonasmo.
eu gostaria que houvesse uma hipérbole. Eu gostaria que vocês se levantassem e falassem assim: aqui, ok? Onde está o norte? Ok, aqui é o norte, aqui é o sul. Eu entendo que houve um eco. Há sempre um eco, tá bom? Assim, eco, mas norte é a... Onde está o norte? Nossa, se esse fosse esse aqui, eu já teria me perdido há muito tempo. Onde está o norte? Olá! Muchachos! Como tu puedes grabar? Assim. Eu queria que pudesses levantar. Assim, não? E tu puedes fazer... Aqui! Mira! Estou aqui! Ok? Onde está o norte? Tem gente que fez assim. Uma salva de palmas! Aí o norte está lá. E você, Deus já falou, já sinalizou. Depois desse aqui, não é possível que você não veja. E quanto mais você se afasta do norte, como é que fica a sua audição? Como é que fica? Vai ficando confuso, porque afinal de contas, será que eu ouvi mesmo? Será que essa voz era de Deus? Talvez não fosse. Talvez tudo isso vai dar errado. Talvez, na verdade, talvez as coisas não vão dar certo. Talvez as coisas que eu escutei lá atrás não são para hoje. Então tudo está confuso, está confuso, está confuso. Está tudo muito confuso. E afinal de contas, está tudo tão confuso, tão confuso, tão confuso. E aí o que acontece, Sul? Onde está a bússola? De que adiantou Deus colocar o norte na sua vida? De que adiantou Deus se posicionar para te treinar durante tanto tempo? Como ouvir a Deus? Como seguir Deus? O que você fez com isso? Fingiu que não estava escutando? Deus fala no seu coração e você finge que não está vendo. Deus fala no seu coração e você finge que não está escutando. Então quando que você vai ser curada? Quando? No momento em que você se dispõe a escutar, há pequenos passos, eu não digo grandes passos não, são pequenos passos. O que acontece com a sua vida? Quem já fez cara de nada? Cara de nada é que quando uma pessoa pergunta, pequenos passos, o que acontece com a sua vida? Eu vou dizer para você, quando você dá pequenos passos, pergunta a pessoa que está do seu lado, você é de verde? Ou de verde e de preto? Quando você dá pequenos passos, ou bem pequenos, a voz de Deus começa a ficar e aí, camisa azul, audível a voz, ela se torna forte e te dá fé. E quando você tem fé, você obedece. E quando você obedece, Deus faz. Amém? Entendemos isso? Então entendemos por que existe a bússola. Por que Deus colocou no seu coração uma bússola? Todos nós temos a capacidade de seguir Deus. O norte sempre estará à sua disposição. A vontade de Deus sempre estará lá esperando por você. Mas você precisa, o que você precisa fazer? Blusa de azul! Glória a Deus! Pergunta a blusa de azul. O que você precisa fazer, blusa de azul? Não, eu troquei, estava suada. Até vinha de azul, mas mudei. Então, blusa de azul é para você que trocou também.
até que foi dormir de blusa de azul. Guarda o teu lugar, é tua camisa, é tua, Tafarel. Blusa de azul. Se você tivesse encontrado a blusa de amarelo e tivesse obedecido a Deus, aliás, quando o azul ajuda o amarelo a obedecer a Deus, o que acontece? Mas quando o azul fala, eu vou obedecer, não, é verdade, vou obedecer não. O que acontece? Eu não estou ouvindo, gente. O que acontece? O que acontece? Quando o azul não ajuda o amarelo, os dois desobedecem. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Um não obedece, dois, eu com as quatro, eu com ela, eu sem ela. Assim funciona o mundo espiritual. Mas quando você tem uma pessoa... Saúde. Quando você tem uma pessoa que desobedece, aí vem a outra de amarelo e puxa você para cima, e aí o de azul vai e puxa para cima, o que acontece? Os dois obedecem. E aí Deus pode se manifestar na vida do azul, do rosa, do amarelo, não é isso? E quem sabe até, você vai ensinar a muitos que nem tem blusa, que não sabem como colocar uma camisa, que não sabem o que querem. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, e quando decidimos colocar o Senhor como uma prioridade, você sabe o que é colocar Deus como prioridade? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Como é que é colocar Deus como prioridade? É quando a gente quer deixar que as coisas de Deus na nossa vida estejam acima de qualquer coisa. Acima do nosso orgulho, acima da nossa ignorância espiritual, acima da nossa amargura, acima da nossa teimosia, acima da nossa letargia, acima dos nossos sentimentos, acima do nosso medo. Mas aí você pode me perguntar, eu não estou acima de nada, eu estou neutra, prótons, nêutrons e elétrons. Sabe como é que é? Os elétrons giram em torno. A gente precisa ser como uma mitocôndria. Isso aqui que acontece na mitocôndria. Hoje está demais. Hoje a coisa tá bonita. Isso que eu nem falei de direito ainda. E nem homo sapiens sapiens, né? Quando a gente decide digerir as coisas que Deus coloca na nossa vida, a gente deixa que todos aqueles pesos que a gente vem carregando ao longo do nosso dia a dia, aquele peso que a gente não sabe o que fazer, aquele peso que nos faz ficar parados, sem convicção, sem visão, sem vontade de lutar, a gente deixa esse peso ficar longe do nosso coração. E a gente passa por uma libertação. E todo o espírito do passado que nos condena, que nos prende em lugares, esferas, que nós ficamos acorrentados, saem da nossa vida, porque Jesus Cristo te dá saúde e nos dá cura física e espiritual. Então, assim, passamos a libertamos a nossa mente e passamos a acreditar que quando você tem uma bússola de Deus, o que você faz? Você não joga fora, você usa. Amém? Então, que tal você usar a sua bússola? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você é uma bússola, hein? Quer me ajudar? Quer me ajudar? Quem é a bússola? Quem é a bússola? É Ele! É Ele! Aquele que fala com você, aquela voz que vem de trás de você, dizendo: esse é o caminho, vai. Para de ficar teimoso.
Sai desse caminho da teimosia. Ô filho pródigo, acorda. Até quando você vai andar nesse caminho? Até quando você vai perder a sua vida em lugares tão desertos? Até quando? Vem para o gozo do teu Senhor e reconhece-o nos teus caminhos. Amém? Pergunta a pessoa do seu lado, você entendeu? Meio esquisito isso, né? Que culto esquisito falar de bússola, né? Todo mundo entendeu o que eu profetizei aqui? Quantas pessoas receberam profecia aqui? Deixa eu explicar para vocês. Nessa igreja não há um culto que não haja profecia ou revelação. E se você estiver bem concentrado, você também vai ser liberto. Então, mas isso depende de você estar. Você está conectado. Com quem? Ai, pensei que era para aquele cara ali, bonitão, você viu? Ela é casada, gente. Então, o processo de Deus na nossa vida depende da nossa. Ai, tô pensando, pastora. Peraí. Como é que era a conexão, voz de Deus e tal, e menos B, mais ou menos raiz quadrado de B2, menos 4AC sobre 2A. Depende da nossa. E essa conexão precisa estar ligada diretamente a. Amém? Entendemos isso? Então se levanta. Vamos ver se você entendeu. Vamos imaginar que nós temos aqui, procuramos uma bússola. Eu gostaria que você buscasse uma pessoa que começa o seu nome com a letra E. Por favor, busque. O Eduardo está no sudoeste. Agora eu queria que você buscasse uma pessoa que tivesse de vermelho. Pior que teve gente que olhou para si mesma. Será que eu estou de vermelho? Foi difícil achar? Não? O que você teve que fazer para você encontrar? Teve o quê? Teve que fazer o quê? E a palavra de Deus diz que quem procura? Ah, é? Diz? Aonde? Em que versículo diz isso? Vocês estão criando uma nova Bíblia? A palavra de Deus diz que quem bate... Gente, aqui é uma nova Bíblia. A Bíblia segundo o povo da ISF. A verdade é que quando você busca, você encontra. E quando você bate, vai ser aberto. Então você precisa fazer isso. Aonde está a sua direção, Deus? No momento que você perguntar, o que Deus vai fazer? Não estou ouvindo. Ele vai te mostrar. Mas você tem que perguntar. Não é fingir que está perguntando, você tem que perguntar. Amém? Glória a Deus. Podemos nos sentar. Vem cá, chega perto da pessoa que está do seu lado.
assim. Às vezes, nós não temos a consciência do que é ter uma bússola. Leva anos para você entender que a bússola está dentro de você. Mas quando você entende isso, você também entende que Deus coloca pessoas ao seu lado, bem pertinho, para ajudar você a fazer o caminho, e esse caminho fica muito mais fácil. Eu quero orar para o seu coração. Eu quero orar por sua decisão de obedecer a bússola que Deus colocou dentro de você. Senhor Jesus, eu quero clamar, Senhor, por cada um que está me ouvindo nesse momento. Traga a decisão de seguir a Ti, de buscar esse norte, de fazer as escolhas do centro da Tua vontade, Pai. Nos dê a conduta de estarmos buscando, que a Sua voz seja audível, que possamos saber, Senhor, que só a Sua vontade vai nos preencher. Pai, e no momento de grande luta, onde a nossa vontade muitas vezes ficar tão grande, tão gigantesca, Senhor, nos dê a capacidade de dominá-la, através do Teu Espírito Santo. Levanta pessoas que nos confronte, levante pessoas que nos ajude a fazer o caminho certo. Eu clamo a Ti, Senhor, para aqueles que estão me escutando, em nome de Jesus, amém. Agora dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Que legal você veio. Pessoal online, Deus abençoe você, por você ter permanecido nos escutando. Estaremos cada vez mais melhorando para que você possa nos escutar. Deus te abençoe. Fique em paz. Que o Senhor possa abençoar você rica e abundantemente. A paz. A paz. Boa noite, gente. E os voluntários ajudem, porque agora a gente tem a nossa cantina com várias mesinhas e vamos conversar. Vamos bater papo.